A semana inteira fiquei esperando. Você já parou para pensar como é difícil passar uma semana inteira feliz no Brasil? Parece que sempre temos um motivo para comemorar e outro para lamentar. Entre o avanço de leis, o retrocesso de ações, essa semana nos mostrou como é impossível se desligar do caos. Bem-vindo a mais um Crônicas do Palmar. Quando essa semana começou, parecia que ia ser tranquila. Mas, será que isso é possível? Avançamos no feriado de 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, né, quando terminou o Império aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente é obrigado a pensar, será que a nossa República é forte o suficiente para resistir às pressões do presente? A República ela foi proclamada em 1889, colocou fim ao governo do imperador Dom Pedro II e a cerca de 80 anos de monarquia no Brasil. Regime novo, com direito à bandeira nova, hino novo. Agora o nosso Brasil não tinha mais imperadores, e sim presidentes. Mas isso não quis dizer que a coisa foi tranquila, não. O primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, teve um governo marcado por desentendimentos com parlamentares e por revoltas militares, como por exemplo a revolta da Armada. E ele renunciou antes do fim de seu mandato, em 23 de novembro de 1891. De lá para cá, tivemos várias quebras de continuidade no nosso regime democrático. Teve a Revolução de 30, o Estado Novo em 37, redemocratização em 45, um golpe militar em 64, um golpe dentro do golpe em 69, nova redemocratização em 1985 e na última década a gente vem assistindo tentativas de novas derrubadas da ordem democrática aqui no Brasil. Mas eis que surgiu uma luz. Finalmente um assunto que vale a pena debater no Brasil. Há muitos anos, inclusive, eu quero dizer para vocês que eu não via um tema tão importante ser tratado na política nacional. A PEC do fim da jornada de trabalho 6x1, onde se trabalham 6 dias na semana para um dia de folga. Parece até sonho para muitos trabalhadores brasileiros isso. Um descanso mais justo, um equilíbrio com as jornadas já adotadas em países desenvolvidos. Na Europa, países como a Dinamarca, como a Holanda, têm semanas de trabalho de cerca de 30, 35 horas. Por aqui, a gente ainda trabalha muito mais do que isso. Claro, uma mudança dessa magnitude não vai ser unânime, é óbvio. Aliás, isso não é problema nenhum. Afinal, somos democráticos, temos que dar espaço para o contraditório. E como alguém já disse, né, só não tem espaço para o contraditório quando estamos em uma ditadura. E geralmente, quando tem contraditório nas ditaduras, porque às vezes tem, né? Até tem contraditório durante as ditaduras. Só que a gente sabe como se terminam esses contraditórios, né? Geralmente são prisões, expurgos, torturas, sequestros e por aí vai. Mas falando da redução da jornada de trabalho, é importante citar que essa deve afetar muitas pessoas e que os ganhos, além de, claro, se poder ter mais tempo para a família, para atividades sociais, culturais ou esportivas, ou mesmo mais horas de sono, por que não? Além desses ganhos, nos países em que houve a redução da jornada de trabalho, aconteceu uma queda, por exemplo, nas licenças saúde pedidas pelos trabalhadores. Né? As pessoas se estressam menos, se desgastam menos no trabalho, logo precisam menos tempo de afastamento médico por conta do próprio trabalho. Tá? Mas, ao mesmo tempo, tem uma necessidade, claro, óbvio, né? De acordo com o ramo da atividade que a gente estiver falando, muitas vezes as empresas vão ter que abrir também novos turnos de trabalho para suprir toda a atividade que ela precisa fazer. E aí, automaticamente, vai criar mais vagas de emprego. Agora, do lado de quem é contra, os principais argumentos são os custos, né? Aí se fala mais em impostos até do que mesmo em custos de produção. Eu escutei até um líder empresarial gaúcho numa entrevista de rádio, ele dizendo, né, que a mudança ela não é possível da maneira como as coisas estão hoje. O que ele quis dizer? Ele não se colocou totalmente contra a mudança, mas ele vinculou a proposta de mudança na jornada de trabalho com a queda nos impostos, principalmente, claro, aqueles que incidem sobre a folha de pagamento das empresas. Agora, dá uma parada, pensa aí. Se tu gostou, tá gostando dessas reflexões, já deixa o teu like, compartilha, ativa o sino das notificações e se inscreve aqui no canal para não perder nada aqui do Crônicas do Palmar, tá pessoal? Aproveita e compartilha também. Mas voltando à nossa semana, quando parecia
que a gente tinha algo a celebrar, afinal de contas o debate político finalmente está sendo produtivo nesse país, acontece o impensável, um atentado suicida em frente ao Supremo Tribunal Federal, no que se remete diretamente a eventos trágicos que a gente vem vendo aqui no Brasil nos últimos tempos, até aonde vai o extremismo político no nosso país. Sabemos até agora que Francisco Vanderlei Luiz, ou Tio França, como ele era chamado, um candidato a vereador do PL que não se elegeu na última eleição, ele comprou fogos de artifício, modificou esses fogos e os explodiu. Primeiro no seu carro, no estacionamento da Câmara dos Deputados. E depois ele tentou entrar no STF. Não conseguiu entrar, os seguranças não deixaram. Ele arremessou uma bomba, contra a Estátua da Justiça. Essa bomba bateu na estátua, voltou para perto dele e ele deitou em cima dessa bomba. Acabou, é claro, falecendo, Mesmo sabendo que elegeu sozinho, não se pode fechar os olhos para o caldo de cultura que se formou para que pessoas como ele, que vestindo um paletó que lembrava o Coringa do Batman, eles se sentiram legitimados para ações insanas como esta. Se, como disse Humberto Eco, as redes sociais deram voz a milhares de idiotas, os atentados de 8 de janeiro no Brasil deram uma justificativa a milhares de loucos, de doidos varridos ideológicos. O que aprendemos com uma semana assim, que o Brasil é um país onde o avanço e o retrocesso andam de mãos dadas, onde uma proposta de mudança nas leis trabalhistas pode reacender esperanças, mas onde atos de violência mostram que ainda temos um longo caminho pela frente. Reflexionamos sobre a atitude de alcançar uma semana completamente feliz em um país cheio de contraste. Será que um dia vamos conseguir? O que nos resta? Continuar lutando. O fim da jornada 6x1, se aprovado, será uma conquista. E também precisamos combater o extremismo, seja com as leis, seja com a educação. É um dever nosso combater todo e qualquer extremismo. Mas, como sempre, cabe a nós, cidadãos, fiscalizar e exigir mais. Porque no Brasil, felicidade plena é quase que um ato de resistência. Quero destacar que, mesmo diante dessas adversidades, é preciso acreditar na possibilidade de mudanças. E ontem, no dia da proclamação da República, milhares de pessoas foram às ruas para lutar pelo fim da jornada 6x1. Então, fala aí nos comentários o que você achou dessa semana cheia de altos e baixos. Dê a sua opinião. Não se esqueça também de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal, ativa o sino das notificações para saber tudo o que acontece aqui no Crônicas do Palmar e em toda a programação do canal Ultra. Seguimos de olho nos fatos e sempre refletindo. Até a próxima, pessoal!